aqui eu tô gravando, tá? Aqui tá valendo. Pode começar. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao Rasgando o Silêncio. É um prazer ter vocês novamente com a gente. Hoje temos um convidado muito especial, uma pessoa que tem uma história de vida muito bacana, de muita superação, de muita resiliência, de muita coragem, de muita força. Hoje o nosso entrevistado, o nosso convidado, que decidiu rasgar o silêncio, compartilhar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória até a data de hoje, é o nosso convidado Alisson. Alisson, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela força de rasgar o silêncio, de compartilhar um pouco da sua história. Eu acredito que muitas pessoas que te acompanham sabem um pouco da sua história, mas talvez não sabem ela de forma detalhada, com um pouco mais de detalhes, não sabe a fundo, de fato, tudo que você passou para chegar até onde chegou e manter o sorriso que você mantém nas redes sociais. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, compartilhando a sua história, viu? Eu que agradeço desde já a oportunidade e por poder contar um pouquinho sobre a minha história para vocês, porque é bem bacana a gente poder compartilhar as experiências de vida, principalmente quando elas são baseadas assim em algo que é transformador para todas as pessoas. Eu acho que eu tenho um pouquinho a ensinar assim para as pessoas e eu levo isso como aprendizado, porque hoje em dia eu recebo algumas mensagens de pessoas que eles tem pessoas que saem da depressão, tem pessoas que se identificam com a minha história e vai ser um prazer enorme estar contando para você, Que para bom. todos É vocês. justamente isso, né? Eu, em particular, aprendi na vida que conhecimento, experiência só é válido se a gente transmite isso para frente. Sim, Porque se a gente apenas aprender e a gente não compartilhar com as pessoas, eu acho que não tem muita validade. Porque é bom a gente passar por tudo que a gente passou e a gente compartilhar com outras pessoas. Esse é o nosso principal objetivo aqui, é fazer as pessoas entenderem que tem pessoas que vão nos assistir que talvez sim, passaram, ou se futuramente passar por alguma situação em que você já passou, ela vai lembrar da sua história e entender que, tipo assim, se você conseguiu, ela também consegue, né? com certeza. Essa é o nosso principal objetivo do podcast. Por isso o nome. Conta pra gente um pouco sobre a sua vida, desde que você passou a se entender por gente, um pouco sobre a sua vida, um pouco sobre a sua trajetória, as suas lutas, as suas dificuldades, suas conquistas também. Acho que tá todo mundo ansioso pra querer saber um pouco mais sobre a sua vida. Conta pra gente. Sim, a minha vida assim, comecei a entender um pouco sobre a dificuldade que eu passava em casa com a minha família quando meu pai se separou da minha mãe. Isso foi em 2010. Meu pai ele se separou da minha mãe e foi trabalhar fora, trabalhar em outro lugar. Nisso, a minha mãe ficou responsável pela casa. É a mãe solo, com 3 filhos, precisou arrumar um emprego. Ela começou a trabalhar. Na experiência do trabalho, ela descobriu que estava grávida do meu irmão caçula. Então já vinha o quarto irmão, somos 4 homens. É, eu senti a necessidade de ajudar a minha mãe nesse período, mesmo sendo muito novo, eu tinha 11 anos, meu irmão mais velho 12. Meu irmão mais velho, ele já trabalhava, ele já ia catar batata, ia quebrar milho, arrancar feijão na roça. Eu, em alguns momentos assim, eu catava latinha na rua, catava papelão para ajudar em casa. A gente passava muita dificuldade. Quando meu irmão caçula ele nasceu, teve um grande período assim da parte da nessa parte que a minha mãe ela voltou a trabalhar depois que ele nasceu. Eu ajudava muito a cuidar dele. Ficava um grande período do dia cuidando dele, trocando fralda, atendendo, dando comida. É, meu irmão, meus irmãos, no caso, a gente ficava o dia todo em casa. A gente, às vezes, na maioria das vezes, faltava da escola. Inclusive, teve uma época que denunciaram a gente porque eu não estava indo para a escola. A gente foi levado pelo conselho tutelar.
Foram buscar a minha mãe no trabalho, levou ela até a cidade, né, onde que a gente estava, para buscar a gente. Desde então, a dificuldade que a gente passava assim em casa era muito precária. Depois de 3 anos, em 2013, meu pai se casou com outra mulher e ele levou todos nós para morar junto com ele, em outra cidade, em Itu. Nessa época em que a gente foi morar com ele, eu fiquei 2 meses sem ver a minha mãe. Eu acho assim que das lembranças que eu tenho dessa época, esses 2 meses foram os mais dolorosos para mim, porque desde quando eu tinha nascido, eu nunca tinha ficado longe da minha mãe. Não foi por uma opção não ter ido ver a minha mãe, porque a gente estava morando longe. Meu pai tinha começado num emprego novo, então a gente só teve a oportunidade de voltar para ver ela depois de 2 meses. Nesse período, nesse dia que eu voltei para ver a minha mãe, tem um caso bem bacana que eu vou contar aqui, que eu cheguei, a gente chegou na casa da minha mãe, meu pai foi para casa da minha tia, e meu pai falou assim, ó, 4 horas da tarde, eu vou passar aqui para pegar vocês. Eu fiquei o dia todo na casa da minha mãe, deu ali por volta das 3h30, eu fugi, eu saí da casa da minha mãe, meus irmãos ficaram lá, meu pai chegou de carro para pegar os meus irmãos, e eu fugi, para mim não ir embora com ele. Meu pai andou o bairro onde que eu morava todo, me procurando, até que ele me achou na rua. Ele parou o carro, chamou eu, fui até o carro. Daí ele falou assim: Alisson, a gente já tá indo embora, já passou do horário. Você vai querer ir embora ou você vai querer ficar? Daí eu falei: pai, eu vou ficar. Daí ele falou assim: você que sabe. Nesse período eu fiquei morando com a minha mãe. Um ponto que eu não falei: meu irmão mais novo, que ele era bebê, ele ficou só um dia na casa do meu pai. Porque ele chorou muito a noite toda querendo minha mãe. Meu pai teve que vir sozinho pra cidade, deixar ele com a minha mãe e ele ficou morando com a minha mãe. Depois desses 2 meses que eu fui visitar a minha mãe, que eu fiquei lá, é, eu passei um período com a minha mãe ali durante um mês, praticamente. Meu pai voltou. Daí ele entrou dentro de casa, ele viu que a gente ainda estava passando necessidade. Daí ele falou assim: não, pode arrumar suas coisas que você vai embora comigo. Foi nisso que eu voltei para casa dele. Fiquei 4 anos morando com ele, até os meus 18 anos. Até os seus 18 anos, então, você morou com seu pai. Sim, Tá. Eu vou te fazer algumas perguntas de pontos importantes de que você falou, por certo. curiosidade, e até pra gente poder te conhecer melhor. Você falou que na sua infância você chegou, tanto você quanto seus irmãos, vocês trabalhavam de pegar, como que é? Pegar batata? A gente catava Vocês faziam serviço de batata, roça. serviço de E roça. você comentou que você pegava latinha, enfim. Muitas Como vezes. foi esse processo pra você? Quantos anos você tinha? Eu tinha de 11 para 12 anos. De 11 para 12 anos. Como foi Isso. pra você, uma criança totalmente inocente, enfim, Uhum. né? Todo mundo, todos os irmãos se uniram pra tentar fazer dar certo, pra tentar lutar pelo pão de cada dia. Como foi pra você essa sensação de pegar latinha na rua, assim? Você já Olha, sofreu algum tipo de preconceito, assim, sabe? Tipo, que do jeito não. que a galera desfaz desse pessoal? Sim, eu acho que por eu ser criança, eu nunca cheguei a sofrer nenhum tipo de preconceito. A dificuldade que a gente passava era grande, porém, eu catava latinha na rua, mas para comprar, tipo, doce. Os doces naquela época era 25 centavos doce, gibi, paçoquinha. Para matar a minha fome mesmo. As suas Não as vontades. minhas vontades, no Entendi, era caso. justamente isso. Então você pegava a latinha, cada um ia no seu corre pra suprir as Isso, suas próprias necessidades. isso. Mas você já chegou a passar fome? Já chegou a faltar alimento dentro da sua casa? Eu nunca cheguei a passar fome, mas eu já cheguei a comer arroz com farinha de milho, por não ter um pacote de feijão, não ter uma salsicha, não ter um ovo. Eu nunca cheguei a passar fome em si, mas Comeu o que tinha. isso, Meio que limitado, mas tinha é, ali um mas arroz, uma farinha, um isso, fubá, um exatamente, passar mingau. uma necessidade bem grande. Entendi. Agora vamos a outro ponto. Você falou que vocês foram
denunciados pela escola, que você acabou se ausentando, porque um cuidava do outro. Isso, E aí o conselho tutelar veio e buscou todo mundo. sim. E aí, como que foi esse episódio, assim? O que que você tem dessa imaginação ainda dentro da sua cabeça, dessa visão? Porque deve ser desesperador, né? Sim, foi muito desesperador. Eu lembro como se fosse hoje. A gente chegou lá, o rapaz falou assim, ó, vamos, entra aqui na van, entra aqui na van que a gente vai ali rapidinho. Deus o livre. E eu descalço, sem camiseta, meus irmãos também, assim, é, a gente entrou na van e a gente viu que esse rapidinho nunca chegava. A gente tava indo pra cidade. Não sabia pra onde eu tava indo. Eu com os meus irmãos com fome, porque eles fizeram assim uma descrição do que eles encontraram, que era basicamente aquilo que a gente estava, a situação que a gente estava, no caso. A gente estava mal vestido, a gente estava com fome, sozinho, a minha mãe estava trabalhando. A gente chegou na cidade, eu lembro que a gente ficou horas sem comer nada. Aí eles compraram um lanche pra gente. Eu lembro até um episódio assim que hoje em dia eu dou risada, eu com os meus irmãos dá risada também, mas é uma situação bem difícil. O meu irmão mais novo, na época o Aislan, ele não aguentou comer o lanche dele. Pegou e jogou fora o lanche dele. O meu irmão mais velho, que ele era um pouquinho mais fofinho, ele já foi atrás do lanche que o meu irmão tinha jogado fora no lixo para ele comer o lanche. A gente comeu, ficou horas ali esperando a minha mãe. Já tinha escurecido, a gente sentado no banco. Eu vejo a minha mãe passando na frente do portão, assim, com a bolsa, com o uniforme de serviço toda suja, assim, desesperada. Chegou assim e falou assim: vamos embora, vocês não vão ficar aqui. Minha mãe era ariana, uma personalidade forte. Assim, já chegou falando pra gente: vamos embora, vocês não vão ficar aqui. Eu não sei o que ela conversou, o que aconteceu, que a gente foi embora no mesmo dia. No outro dia já tinha uma babá que a minha mãe tinha. Na verdade, é uma conhecida da minha mãe que deixou o meu irmão mais novo. Eu já fui pra escola, minha mãe meio que obrigou, assim, sério mesmo, falou assim: não, vocês vão sair pra escola. A gente ficou um tempinho assim, indo pra escola bem certinho, mas eu cheguei a repetir 2 anos no ensino fundamental por essas condições que eu vivia na época. Que vocês meio que se cuidavam, né? A Então, gente meio que se vocês cuidava. não tava, tipo, na rua, cabulando aula, em gandaia. Vocês Não, estavam meio que se cuidando dentro de casa, e aí vocês se ausentavam dentro da escola, né? sim. Acontece muito hoje em dia. E acho que, não, hoje em dia talvez não, porque eu acho que hoje em dia nós temos muito recurso, mas antigamente você tinha que optar. Ou você vai trabalhar, ou você vai estudar, porque Uhum, as duas coisas não dava, porque a necessidade batia na porta muito cedo. Então, tipo assim, minha mãe, meus familiares passaram por essas situações, tipo assim, de escolha. Você precisa ou trabalhar ou você vai terminar os seus estudos. E é compreensível pelo que vocês passaram, de que, tipo sim. assim, não era de safadeza, era porque vocês realmente precisavam se cuidar, porque a sua mãe saía, enfim. E que bom que você passou por isso numa boa, né? Com 18 anos você disse que você foi morar sozinho, é isso? Isso. Como foi essa experiência? Por que que você foi morar sozinho? O que que te levou a querer morar sozinho? Sua liberdade, a sua independência? Foi a minha independência, mas o grande motivo mesmo era que eu queria voltar a morar com a minha mãe. Eu pedia muito para Deus, para mim. Eu lembro que a gente morava numa chácara na casa do meu pai. Lá em cima, assim no morro, tinha uma caixa d'água. E sempre que escurecia, eu subia lá em cima, eu ficava olhando para as estrelas, assim. Eu lembro como se fosse hoje, contando isso. Eu pedia seriamente, assim, de joelhos para Deus, para que eu voltasse a morar com a minha mãe, para que eu arrumasse um emprego. Porque nesse período em que, ali por volta de 2015, mais ou menos, a minha mãe sofreu um AVC isquêmico, ficou paralisada um lado esquerdo dela. Ela falava, ela se comunicava. Aí a minha preocupação, a minha ansiedade, ela aumentou assim muito mais para querer cuidar dela, até que eu fiz 18 anos. Eu nunca tinha ido antes morar com a minha mãe porque meu pai ele falava que eu só ia sair de casa quando eu fizesse 18 anos. Em maio eu fiz 18 anos, em julho eu peguei as férias da escola.
quando eu fui passar as férias na casa do meu irmão, eu comecei a entregar alguns currículos, sem meu pai saber. Porque se eu falasse pra ele, pai, eu vou tentar arrumar um emprego, eu vou mandar alguns currículos, ele já ia querer, assim, na verdade ele não queria que eu fosse embora, ele queria que eu ficasse lá, né, morando com ele. Eu até entendo a parte dele, por querer que o filho esteja com ele, mas eu consegui um emprego durante as minhas férias, comecei a trabalhar. Nesse emprego, no meu primeiro emprego, eu trabalhei por volta de 5 anos. É, Meu pai, eu lembro que ele trouxe para mim uma bolsa com as minhas roupas, meu edredom que eu sempre dormia, meu travesseiro. Eu trabalhei na experiência por 3 meses. Dentro da experiência, nesse período, eu comprei uma geladeira, eu comprei um armário, eu já estava planejando tudo para mim morar sozinho. Passei na experiência, como já era oficial que eu estava registrado, que eu ia estar trabalhando ali, eu já aluguei uma casa para me morar sozinho. Desde então eu moro sozinho já tem 8 anos. 8 anos. 8 anos, exceto uma época em que a minha mãe veio morar comigo. Que a sua mãe foi morar com você. Isso. Que época é essa? É, em 2019, dezembro de 2019, no dia 15, lembro como se fosse hoje também. Eu estava trabalhando num domingo. Eu cheguei em casa depois do trabalho, eu me deparei com uma cadeira de rodas na frente de casa. Eu fui entrando, entrei pelo corredor até chegar na minha casa, que eu morava no fundo da casa da minha prima, e a minha mãe já estava lá. Eu vi a minha mãe, quando ela me olhou assim pela primeira vez naquele dia, ela começou a chorar. Desculpa. Ela começou a chorar, eu também comecei a chorar. A família do meu pai que acolheu ela ali, porque o meu avô, que é o pai dela, ele só deixou ela lá. Ele não me avisou, porque como eu era o responsável da casa e só tinha, no caso, só tinha eu ali morando. Meu irmão era casado, só eu morava sozinho, não sei por que ele levou minha mãe lá para morar comigo, porque que ele deixou ela lá. Só que ele deixou ela lá e foi embora. Sabe, eu não vi ele nesse dia. A minha mãe estava lá em casa. Ele deixou uma caixa de remédios, uma caixa de sapato, cheia de remédios. Remédios que eu acredito que minha mãe nem estava tomando mais. Eu nem sabia por que que ela estava tomando esses remédios. Foi dali que, assim, a minha ansiedade, nesses anos anteriores, entre 2018 e 2019, eu sofria de ansiedade e depressão. Quando a minha mãe chegou, não que a minha depressão e a minha ansiedade, ela sumiu em si, ela desapareceu. Mas a partir dali, eu me senti motivado a acreditar que aquilo que eu pedia para Deus lá na casa do meu pai se concretizou na minha vida, porque eu estava morando sozinho, eu estava trabalhando e a minha mãe veio morar comigo. Não era nas condições que eu queria, lógico. Porque ela Queria, já estava ela debilitada já estava por conta do debilitada. AVC. Claro que eu queria a minha mãe ali, com saúde. Mas ela estava muito feliz, eu estava muito feliz. Ela falava isso. Ela falava assim que queria comer algumas coisas assim específico. A gente fazia, ela queria escutar Raça Negra, a gente colocava Raça Negra. Ela dava risada, gargalhada assim de felicidade, porque nesses dias que a minha mãe chegou, os meus irmãos eles começaram a frequentar a minha casa também, fazer parte ali do convívio entre a gente. Só que toda essa felicidade ela durou pouco tempo, porque minha mãe chegou no dia 15 de dezembro de 2019. No dia 12 de janeiro de 2020, a minha mãe passou mal. Foi na minha folga. A gente acordou cedo, eu troquei ela, troquei o lençol, fiz café pra gente tomar. A minha mãe tomou café, comeu o pão dela, coloquei ela no quarto pra assistir e eu fui limpar a cozinha. Quando eu tô lavando a louça ali, eu só escutei assim a minha mãe falando: Alisson, vem aqui, tá dando um negócio na mãe.
Quando eu fui pro quarto, eu vi a minha mãe numa situação assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Minha mãe estava quase caindo da cadeira de rodas, tendo uma convulsão. Eu assim entrei em desespero, não sabia nem o que eu fazia. Saí correndo pelo corredor, gritando a minha prima, chamando. A minha prima já chamou a minha tia, que chamou o SAMU. Nisso eu voltei assim desesperadamente para tentar acalmar a minha mãe, só que eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia. E eu comecei a falar, mãe, pelo amor de Deus, calma, calma, já tá chamando o SAMU. Vou levar você pro hospital. Nisso a minha mãe foi acalmando. A convulsão ela foi passando. O SAMU chegou, avaliou, mediu ali, né, a pressão, tudo certinho, e falou assim, ó, precisa encaminhar ela pro pronto-socorro. Foi a primeira vez que eu fui junto com a minha mãe dentro do SAMU para a cidade, porque depois disso, assim, a gente ia de uma vez por semana. A minha mãe ou ela passava mal e sempre precisava chamar o SAMU. Mas nesse dia em específico, a minha mãe não queria ir. Ela falava para mim, eu lembro que a gente dentro do SAMU, o SAMU com a sirene ligada, assim, em alta velocidade na rodovia para chegar o mais rápido possível no hospital. Chegou lá, minha mãe entrou pelo pronto-socorro e eles falaram assim, ó, a partir daqui você vai ter que esperar aqui fora, porque aqui dentro você não pode ficar. Isso era por volta de 1 hora da tarde. Eu lembro que eu fiquei esperando numa praça na frente do hospital, sem saber, sem ter notícias. Eu fui sair do hospital, eu lembro que a enfermeira me chamou na recepção, falou assim, ó, o médico quer conversar com você. Ele me chamou, ele falou assim, ó, sua mãe teve um AVC, teve mais um AVC, ela vai precisar ficar internada. Se você quiser ir embora, você pode ir. Só que isso era 4 horas da manhã. Eu não tinha como ir embora. Eu não tinha dinheiro, não tinha ônibus. Na verdade, tinha ônibus, mas ele ia passar ali por volta das 6 horas da manhã pro bairro onde que eu morava. Eu fui para casa, avisei meu irmão, avisei minha prima que tinha acontecido. E eu voltei de tarde para visitar, porque o horário de visita, eu acredito que era 10 horas da manhã e 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Eu voltei 10 horas da manhã para a cidade para mim visitar a minha mãe. Só que eu não estava esperando que eu ia encontrar ela na situação que ela estava, porque a minha mãe dentro do SAMU, ela estava implorando para mim que ela não queria ir para o hospital. Eu cheguei, eu entrei, a minha mãe estava na semi-intensiva do hospital. Eu lembro que eu cheguei assim, a minha mãe estava cheia de aparelho, aquele aparelho, acho que é só de lembrar essa parte, o barulhinho já fica no meu ouvido, barulhinho da UTI. A minha mãe já estava cheia de aparelho, ela já estava com a sonda alocada no nariz, tomando medicamento por sonda, se alimentando por sonda. Ela já não respondia mais. A minha mãe, ela ficou em estado vegetativo por conta desse AVC. Ela ficou em estado vegetativo Isso, dessa vez que você acabou presenciando. sim, Mas no trajeto desse socorro, ela estava falando ela estava falando perfeitamente. numa boa. Sim, E aí, quando ela deu entrada no PS, que fizeram todo o atendimento, enfim, sim. provavelmente ela deva ter acabado evoluindo. Uhum. E aí, ela ficou em estado vegetativo. Ela ficou em estado Como que foi pra vegetativo. você receber essa notícia, assim? Olha, foi um momento bem delicado e eu lembro como o médico disse, esse AVC que ela teve, ele foi devastador em vista aos outros AVC que ela teve anteriormente. Ela ficou muito debilitada, ela ficou um mês no hospital, eu fiquei ali, eu faltava do trabalho para mim ficar com ela. Eu faltei 16 dias corridos ficando com a minha mãe no hospital. Nesse período e outros períodos também que ela ficou internada, ninguém da minha família,
ninguém amigo dela, nem família por parte da minha mãe, foi visitar ela. As pessoas, as enfermeiras, elas sabiam, elas começaram a cuidar de mim nesse período, porque elas viam uma criança, praticamente, sentada ali numa cadeira do lado da mãe, assim, dia e noite. Elas assim, me encorajavam muito, falavam o quanto era bonito aquilo que eu estava fazendo pela minha mãe. Depois desse um mês que a minha mãe foi para casa, na verdade que ela teve alta, é, a minha preocupação assim era com a sonda, porque eu achei que a minha mãe ia ter alta quando ela não precisasse usar a sonda mais. Isso daí me deixou muito assustado, o fato de ela ter que ir para casa usando sonda. Só que eles passaram tudo certinho, como que eram os cuidados, tanto no medicamento, na alimentação, na água, o horário. E a minha rotina, assim, eu fui aprendendo pouco a pouco para cuidar dela, assim, e ter todos os cuidados. Entendi. Então a sua mãe ela sai do hospital com mais cuidados do que já tinha. Sim, Você passou por todo esse processo é, de ficar no hospital sozinho. A sua mãe não recebeu visita de absolutamente ninguém, mesmo ela tendo familiar, parentes, enfim. sim. Ainda assim, houve essa ausência. Em algum momento na sua vida, você parou pra pensar em desistir? Que tipo assim, porque você era muito novo, né? Imagina carregar um fardo desse sem, tipo, nenhuma experiência. O seu maior sonho era estar com a sua mãe e morar sozinho. Era. De uma certa forma, acabou acontecendo. A sua mãe veio com você, com várias limitações, e você aprendeu a cuidar dela de uma hora para outra, o que a gente acredita que talvez, tipo, Deus deva ter te dado muita sabedoria para você poder entender de fato como que é cuidar de uma pessoa acamada. E ainda a sua mãe sai de um hospital em estado vegetativo. Você nunca pensou em desistir? Porque hoje em dia tem gente que desiste por muito menos, né? Termina um relacionamento com um namorado, com namorada, enfim, já quer cortar os pulsos, quer pular da ponte. E aí, às vezes, é por isso que eu sempre falo. Às vezes a gente acha que a gente tem problema, e aí, se eu for parar pra olhar a minha vida, me deparando com a sua de frente pra mim, eu nem tenho problema. Eu nunca tive, na verdade. Eu sempre reclamei de barriga cheia. E é o que muita gente faz. A galera acha que, tipo, ela tem um problema, o dela é o extraordinário. Eu não sei se eu teria estrutura pra passar pelo que você passou. Você já pensou, tipo, enquanto você tava passando por esse cenário, sozinho, em desistir, assim? Olha, um ponto assim para responder isso, nesse período que a minha mãe ela veio morar comigo e que ela estava falando, que eu estava trabalhando, eu estava ficando muito ansioso, porque eu não estava sabendo lidar com o fato em que eu tinha que trocar, dar banho na minha mãe, fazer comida, muitas das vezes dar comida na boca dela, porque ela sabia comer sozinha, mas ela pedia para mim dar comida para ela. Fazia isso com muito prazer. Ela, eu lembro um dia que eu cheguei assim do trabalho e eu falei assim, eu acho que eu vou sair dar uma volta e vou espairecer a cabeça. Eu lembro que eu fiquei sentado numa linha de trem que tem lá no bairro. Eu fiquei até 3 horas da tarde, porque eu chegava 1 hora do trabalho. E 3 horas da tarde era o horário do segundo turno. Daí, como tinha uma moça que cuidava dela, eu falei assim: ah, vou chegar no horário das 3, falar assim que eu fiquei fazendo hora. Mas eu fiquei ali, assim, numa ansiedade. Na verdade, eu tava com muito medo do momento em que eu tava passando. Eu lembro que eu cheguei em casa assim, a minha mãe tava lá, a moça saiu, foi pra casa. E a minha mãe tava deitada assistindo. Aí eu deitei do lado dela assim e fiquei quieto, sabe? Dei um beijo nela quando eu cheguei, porque ela sempre pedia um beijo meu. Dei um beijo nela e deitei, fiquei quieto.
Aí nisso a minha mãe começava a olhar de canto assim pra mim. E eu já tremendo já porque eu sabia que a minha mãe tinha percebido. Aí ela falou assim pra mim, Alisson, você quer falar alguma coisa pra mãe? Pode falar. Só quem tem a mãe já passou por esses momentos, sabe? Que a mãe da gente, ela conhece a gente de cabo a rabo. Quando a minha mãe, ela falou isso pra mim, é assim, a lágrima desceu, eu já comecei a chorar desesperadamente, coloquei a mão no olho. A minha mãe já puxou o braço dela, assim, já começou a chorar, me ponhou no colo, assim. E ela falou assim pra mim, Alisson, não tenha medo. Ela falou pra mim, não tenha medo. Eu acho que isso me motivou, assim, de uma forma, porque depois que ela voltou pra casa em estado vegetativo, praticamente foram os últimos ensinamentos que ela me deu. E eu não, quando ela falou isso pra mim, na verdade, eu não tinha entendido. Eu fui entender depois. O porquê ela falou pra mim não ter medo. E eu lembro desse momento em que a gente chorou junto, em que ela ficou bastante nervosa. Depois eu me acalmei também. É, eu acho que não, eu tinha muitos motivos pra mim desistir, mas o fato do amor que eu sinto pela minha mãe, eu acho que ela nunca aceitaria que eu fizesse algo pra mim desistir na minha vida. Você acha que foi um combustível pra você esse esse abraço que você Com acabou de certeza. dar, quando ela te puxa pro peito dela? Você acha que isso te deu de que forma que você entendeu isso? Eu entendi assim, como se fosse algo assim mais, como se fosse Deus falando assim pra ela me avisar que não importa o que a gente passasse, não era pra mim ter medo, porque ela falou isso pra mim e logo depois de alguns dias, assim, era como se a minha mãe não tivesse mais ali. Eu sentia o coração dela batendo, sentia o calor do corpo dela, trocava ela, dava banho. Eu sabia que ela estava ali, mas assim, eu não tinha resposta nenhuma dela. E muitas das vezes eu me sentia sozinho. Muitas das vezes eu chegar assim, deitado do lado dela, e eu chorar, sabe? E às vezes descer só uma lágrima do rosto dela. E ela não teve mais nenhuma resposta mais depois desse AVC que ela teve. Entendi. Como é, como foi pra você, após esse último episódio, de muita superação, eu acredito. E eu super te parabenizo por isso, porque eu acho que eu mesma não teria maturidade pra isso. Por muito menos eu já pensei em desistir várias vezes. Mas como que foi pra você ter a sua mãe ali e você não ouvir mais ela te pedir o beijo que ela sempre te pedia quando você chegava em casa? Olha, essa, essa questão de que, pelo fato da minha mãe ter tido o AVC e não responder mais, naquela época, naquele momento, eu não pensava desse jeito, assim, de que as coisas só iriam andar para trás, dali para frente, porque as enfermeiras até do hospital, eles deixavam bem claro, sua mãe vai começar a fazer fisioterapia, é só ela começar a fazer fisioterapia que ela vai voltar, vai dar tudo certo. Minha mãe, elas falavam que vai começar a falar aos pouquinhos, tem que ir trabalhando, tem que ir movimentando diariamente, toda hora, ali virando ela na cama hospitalar que ela tinha, virar ela para todos os lados. E eu acreditava muito que a minha mãe ia conseguir, que ela ia sair daquilo, que ela ia melhorar. E por mais que ela estava naquela situação, é, eu acho que não tinha assim motivos para mim conseguir, não tinha motivos para mim desistir
de acreditar que a minha mãe ainda ia ter saúde, ia voltar a falar, ia acreditar que tudo aquilo que eu pedia para Deus ia se concretizar na minha vida. Até que logo depois, de alguns meses, que em 2020 iniciou a pandemia, ela pegou Covid-19, que agravou um pouquinho mais a situação dela. Imagino. Então, é, ela chegou a pegar a Covid. Sim, E como que foi isso? Assim, esse episódio pra você? Porque já não tava nada fácil, né? sim. Imagina com Covid que desesperou todo mundo. Um monte de gente também desenvolveu ansiedade, pânico, depressão com esse negócio de Covid. Enfim, eu cheguei a ter, não sabia, eu era uma pessoa 100% assintomática. Ah, E aí, quando eu descobri, menino, eu passei mal, fui parar no pronto-socorro, porque eu tava de boas. Foi eu descobri, eu comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir tudo uhum, que estavam falando na televisão. E como foi pra você passar por esse momento? Porque assim, você já tava numa situação difícil, aí me veio uma pandemia. E aí, a sua mãe vai e me pega Covid-19. sim. E aí? Cara, olha, eu juro por Deus, eu não conseguiria. Então, foi um momento bem delicado, porque eu tava tentando, no máximo, assim, não transmitir de alguma forma o vírus para ela, porque eu sabia das condições dela, que se ela pegasse, tipo, na minha cabeça, se a minha mãe pegasse Covid, ela não ia resistir, era o fim. Sim, Porque naquela época em que começou a se espalhar as notícias, assim, foi algo assim, não, a minha mãe não vai aguentar. Ela pegou o Covid e ficou internada com um mês. Meu avô, que estava bem idoso, já também pegou. Nisso, minha mãe não podia ficar com ela, ninguém podia ficar lá. Ela ficou sozinha. Eu acabei pegando também. Aí eu fui parar lá na área que eles fizeram fora do hospital, que era só para Covid. E eu fiquei lá por algumas horas, porque meu caso não era tão grave, mas eu tava com sintomas. E eu lembro que eu escutava o gemido da minha mãe no corredor, sabe? Que tinha várias separações assim, em cada lugar tinha um paciente. E a minha eu escutava, sabe, o gemido da minha mãe ali. Eu queria fazer de tudo, assim, de alguma forma, escondido, entrar na sala para conseguir ver ela, mas era muito difícil porque tinha segurança, tinha enfermeiro, tinha. O pessoal não deixava, que era uma área totalmente restrita. E logo à frente, da onde que a minha mãe estava, o meu avô também estava, também com Covid. também com Covid. Passou alguns dias, meu avô, minha mãe deram alta para minha mãe, porque a minha mãe, assim, por mais que ela tinha essas condições, nossa, ela é uma mulher muito guerreira, Eu não duvido forte, disso. muito forte. Meu avô também teve alta depois. E nisso, nesse período, eu comecei a querer sair do meu trabalho, onde que eu trabalhava, para mim trabalhar sozinho, trabalhar em casa. Comecei a fazer doces, vender doces para vender na rua. É, na verdade, eu comecei a fazer alguns bolos, não tinha experiência nenhuma. Comecei a fazer alguns bolos para mim, para alguns amigos, tal, e tinha uma receita da torta que a minha mãe me ensinou a fazer, que inclusive a torta que eu vendia na rua também. Logo, Torta essa que tá em cima da mesa. é essa daqui que tá em cima da mesa. É, até que eu saí do trabalho, eu comecei a trabalhar em casa e eu lembro que nesse período que eu estava em casa, a minha mãe ela pegou uma pneumonia, ela pegou a primeira pneumonia quando ela estava comigo. Eu lembro que de relatos que ela tinha comentado comigo que ela estava com uma pneumonia, que ela ficou um tempinho no hospital, mas quando ela estava comigo, depois desse período, ela teve outra pneumonia. Por isso que eu digo que é muito guerreira, porque nessa época já tinha tido 5 AVC, a Covid-19 e mais uma pneumonia. Passou um tempinho, a minha mãe estava em casa ainda, ficou em casa, meus cuidados. Acho que não tem motivação maior do que
a pessoa tá ali fazendo de tudo para sobreviver. E assim, como ela praticamente foi abandonada por todo mundo, que ninguém ia em casa. Ninguém ia visitar ela nem em casa, muito menos no hospital. Era só eu e a Ângela que cuidou dela desde o começo, desde quando a minha mãe foi morar comigo. Não foi isso, foi num sábado. Na segunda-feira a Ângela já começou a ajudar a cuidar. No período que eu estava trabalhando, a Ângela ficava. Acho importante falar um pouco da Ângela, porque a Ângela, assim, foi uma pessoa de luz que apareceu na minha vida. É uma pessoa humilde, ela não me cobrava de nada, ela fazia tudo em casa. Tudinho, tanto na parte da casa quanto os cuidados da minha mãe. E eu só tenho a agradecer a ela até hoje. A Ângela aparece em que episódio, assim? Só pra mim A entender. Ângela apareceu, como eu trabalhava, num dia após que a minha mãe veio morar comigo, eu com os meus irmãos já saímos procurar alguém para cuidar da minha mãe enquanto eu trabalhasse. E a Ângela surgiu, a Ângela já tinha cuidado de algumas pessoas com deficiência antes. No momento ela não estava cuidando de ninguém, ela estava desempregada. E assim foi a luz no fim do túnel para mim, porque ela se tornou uma segunda mãe para mim também, depois desse período que eu conheci ela. Justo. Olha, juro, eu falei que a sua entrevista ia ser desafiadora pra mim e não é diferente. Eu vou avançar por conta do tempo, até pra gente conseguir desenvolver tudo que a gente precisa. Vamos deixar aí um breve relato que você disse que você participou de uma entrevista. Sim, Através dessa entrevista você conseguiu arrecadar dinheiro, porque você tinha um sonho de montar uma panificadora, chegou a montar e fechou ela, vendeu ela. sim. Em que momento que isso acontece, assim? Muito breve. É, como foi pra você abrir um negócio que você tinha um sonho e fechar? Quando você perde a sua mãe, é em que momento? Eu perdi a minha mãe depois que ela precisou ser internada, porque ela arrancava muito a sonda. Aí ela foi internada no hospital para tentar alocar a sonda. E tinha uma burocracia, porque tinha que colocar a sonda, tinha que achar um enfermeiro que soubesse colocar a sonda para alocar no lugar certo, para descer pro raio-x. Isso era horas só para colocar a sonda, descer pro raio-x e não alocava, não tinha enfermeiro que colocasse a sonda na minha mãe. Isso a minha mãe ficou quase 3 dias sem se alimentar, porque como o AVC foi muito devastador, ela não tinha como engolir nada. E ela ficou quase 3 dias sem se alimentar, sem comer, só no soro, né, na veia. Ela pegou uma infecção e ela acabou ficando 6 meses no hospital. Nesse período em que eu montei a minha padaria através de um vídeo que eu contei falando sobre as tortas, os bolos que eu vendia, o curso de panificação, confeitaria que eu fazia na época, perguntaram para mim qual que era o meu maior sonho. Meu maior sonho na época era montar a padaria. Montei a padaria, trabalhei com a padaria ali por volta de 1 ano e 3 meses. Dentro desse período, eh, o benefício da minha mãe o benefício dela foi cortado. Eu precisei, assim, tirar dinheiro, assim, totalmente da padaria, porque não tinha de onde eu tirar dinheiro, porque era o meu sustento. E eu precisava de alguém para cuidar da minha mãe, que no caso era a Ângela, para que para que eu pudesse trabalhar. Ficou uns meses sem receber, é, até que a minha mãe voltou a receber e ela começou a ficar mal, mais mal de saúde do que ela estava. Aí que ela foi internada. Nesse período que ela ficou internada, eu só ficava no hospital, praticamente no hospital. Abria a padaria mais tarde, fechava mais cedo, eu fazia o que eu podia, porque não tinha quem levasse, sabe? Muitas pessoas falavam assim: ah, qualquer coisa me liga, qualquer coisa me chama, posso te ajudar. Sabe, as pessoas assim desconhecidas, não a parte de família. As pessoas elas queriam ajudar,
Mas sabe, as poucas vezes que eu pedi ajuda, sabe quando você liga assim, fala assim, ah, pode fazer tal coisa pra mim, buscar o medicamento da minha mãe na cidade ou a comida dela? A pessoa, nossa, hoje eu não vou conseguir. E de tanta desculpa, eu nunca mais procurei ninguém pra me ajudar. E era só eu sozinho que ia eu ia de uma cidade, eu ia do bairro que eu morava pra cidade e da cidade pra outra cidade, porque a minha mãe ficou internada em outra cidade, não na cidade que eu morava. Foi nesse período assim que tem um ditado que eu sempre comento quando eu falo essa parte da minha história, que o olho do dono é que engorda o gado. Eu não ficava na padaria, só ficava no hospital. Por esse fato, a padaria assim, obviamente, que estava ali caminhando para fechar as portas. Porque chegou um momento assim que a minha mãe precisou fazer uma cirurgia no estômago para que ela conseguisse alocar essa sonda, que estava dando muito trabalho. Foi nesse período em que eu decidi vender a minha padaria para mim mudar para a cidade, para ficar mais acessível para mim para outra cidade, para mim visitar ela. E foi a partir daí que eu senti a necessidade de fechar as portas. Eu lembro que foi, na verdade, foi nessa época em que eu fechei a padaria, passou uns 15 dias, a minha mãe, ela faleceu. Olha, é muito complexo, eu juro. É, Isso, tipo assim, não tem nada sobre gravação agora. Para mim é muito puxado toda essa sua narrativa. Eu queria depois, com tempo, com calma, vamos marcar uma outra participação sua, até pra gente, diante de tudo que você falou, eu quero depois trazer você e até seus amigos, seus convidados, para sim, entender a sua chegada em São Paulo, como que foi tudo bacana. isso, as pessoas em que você tem. E aí, se vocês toparem, a gente marca uma outra Sim, vez. top. A gente termina de contar essa sua história, porque você desbravou o mundo da tatuagem, tem Sim, algumas coisas aí que você já tinha me passado antes, que eu acho que a gente acho válido também saber de toda essa trajetória, mas eu queria também depois conhecer o Alisson aqui já em São Paulo, estruturado. Todo mundo fala de você, todo mundo fala de seu sorriso, que você não sabe falar sem sorrir, que é o tempo todo sorrindo. Eu vejo as suas lives no TikTok, eu fico, gente, não é possível que a pessoa que passa. Eu tive acesso ao seu PDF que você me mandou. E pra quem olha pra você, é difícil de acreditar que, tipo assim, ainda existe um sorriso aí, né? Tipo assim, existe. você não perdeu o seu sorriso, Não, você não perdeu a sua essência. É muito complexo. Então, assim, fica aí vários questionamentos. Tipo assim, como que esse menino conseguiu passar por tudo isso? Quem de fato quis explorar um pouco a sua história, quis conhecer o Alisson, fora dos stories, longe de tela de Instagram, é, eu acho que talvez fique o mesmo pensamento que eu quando eu recebi o seu PDF de que, tipo assim, gente, como é que ainda tem esse sorriso? Eu vejo as suas lives, você vai postando eu não nos stories sabia que você seus via. stories, eu acompanho, eu fico, gente, não é possível, não. Eu já estaria por muito menos, né? Por muito menos eu já tinha desistido. Mas vamos marcar então uma outra Sim, próxima. com- Você traz seus amigos e aí a gente vai conhecer melhor um pouco até a visão deles sobre você. Acho tá, interessante a gente saber isso. Como a gente perfeito. já está encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, a gente vai abrir a nossa caixinha de pergunta, que foi lá do pessoal, dos seus seguidores, da galera que tem dúvidas sobre você. Vamos tirar algumas e por fim a gente encerra com o nosso bate-pronto, certo? Tá, Ahn, Não vou falar nomes, só para deixar claro, não vou falar nomes, porque às vezes é nome muito complexo, é muito underline, sim, muito A. Vou fazer a pergunta, quem fez vai saber que foi ela que fez para você. Alisson tem filhos? não tenho filhos. Qual o maior sonho em conquistar na sua vida? Na minha vida, eu acho que a minha vida financeira, eu acho. Que eu acho que é a base, assim, pra mim, Ter uma estabilidade é financeira. uma estabilidade financeira. Tá. Alguma coisa que você sabe, essa eu achei até interessante. Alguma coisa que você sabe fazer que seja diferente, estranha, tipo um talento oculto. Um talento oculto, Uma coisa estranha, uma mania talvez que você tem, eu acho que esse deve ser o sentido da pergunta, sabe? Aquela coisa que, tipo, fora do comum? eu acho que sorrir sozinho. Eu Ah, dou mas risada isso é no sozinho, normal. porque eu,
Até no trabalho, às vezes, quando eu cheguei a trabalhar de CLT aqui em São Paulo, que as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, você tá rindo do quê? Eu É, sem celular, sem nada na frente, eu e tá acho que rindo sozinho. É, não, eu não consigo entender também. Às vezes eu fico vendo as suas lives do Instagram, e aí você vai conversando com o pessoal, daqui a pouco você para, aí você dá uma risada. Eu fico, gente, o que que esse menino tá vendo na tela do telefone dele que ele tá rindo? É, quando foi que você começou a mexer com internet, com redes sociais, enfim, que você decidiu ser aí um influencer? foi depois, na verdade, depois que eu comecei a fazer. Eu acho que iniciou no caso quando eu contei a minha história Após a entrevista. após a entrevista. E agora eu peguei mais firme mesmo depois que eu iniciei as lives no TikTok. Boa. É, acho que essa você já respondeu. Qual é que é o seu maior sonho que você pretende conquistar? É a sua estabilidade financeira. Desde quando você entrou pra internet, você conseguiu fazer amizades? Eu fiz bastante amizade virtual. Virtual. Sim, inclusive os dois aqui, É, eles os mandam. dois que estão presentes, tem Sim, dois amigos dele, só pra vocês entenderem, tem dois amigos dele no estúdio que estão presencial, não estão online. Isso foi através de amizades online que você sim, trouxe pra sua vida. através de live. Me mandava rosinha lá no TikTok. Interagia com você, você caiu e fez uma amizade. Sim, Ahn, a sua perspectiva para o futuro, eu acho que você já disse. O que diria pro Alisson de 8 anos atrás? não desista, não tenha medo. Eu acho que eu falaria pra mim mesmo. Nessa sua nova etapa, quais as pessoas que te apoiam? Eu acho que são as duas pessoas que estão no estúdio, tá? É, são as duas pessoas que mais me apoiam. Justo. Alisson tem namorada? Não, eu sou solteiro. Bom, vocês viram aí que ele é solteiro, né? Então, pra galera que tava esperando essa informação que não queria perguntar, já está ciente que ele é solteiro. Alisson, qual é a sua sexualidade? Eu tenho muitas pessoas que têm a curiosidade, principalmente em live, em saber a minha sexualidade, mas eu sou gay. Você é gay Sou gay. e solteiro. Solteiro, não tem problema nenhum em falar isso agora. Disposto a um relacionamento, tô fechado pra balança. No momento eu tô fechado porque eu tô focando em outras coisas. Assim, eu acho que agora não é válido eu encaixar isso na minha vida Uma no pessoa na sua momento. vida. Isso. Acho também, talvez. Uma mania. Agora a gente vai pro bate-pronto do podcast, tá? Tá. Você já respondeu o seu estado civil. Uma mania estranha que você tem, eu acho que você já falou que é rir sozinho. Um medo. O medo? É. Agora são perguntas e respostas rápidas, curtas. Tá, um medo, nossa. Um medo. Um medo. Não sei. Ele ri sozinho, e aí eu não tenho maturidade pra essas coisas. Fala um medo que você tem. Um medo, não sei. Gente, não é possível que você não tenha. O Eu, destemido é eu, eu, ele. eu acho que eu tenho, mas sumiu agora. Um medo. Você não tem medo de nada? Não é possível, gente. Não sei. Ih, gente, eu não tenho maturidade. A sua inspiração, A minha inspiração, minha mãe, com certeza. algo que você aprendeu na dor, O que eu aprendi é que tem uma frase que eu já ouvi falar, que o medo, ele vem de um lugar desconhecido, mas o conhecimento, ele traz segurança. Eu acho que você saber conhecer tudo aquilo que está ao seu redor em momentos difíceis, eu acho que é o que motiva a você não desistir dos seus sonhos, do que você é capaz de fazer. o que você não tolera. Eu não tolero, eu não tolero pessoas com energia ruim. Sempre prefiro pessoas leves, pessoas assim, Na sua vibe, na minha vibe. Por isso que eu sou meio sozinho. Eu acho que eu sou muito sozinho. razão ou emoção, Sei. descreva-se em uma palavra. Pode ser com um sorriso.
Alisson, obrigada por participar do Eu nosso que podcast. agradeço. Obrigada por compartilhar as suas dores, as suas lutas. Como eu te falei, já fica o convite pro próximo. Vamos trazer você e seus amigos que estão presentes aqui para conhecer, terminar de conhecer a sua história e conhecer a sua nova história aqui em São Paulo, a sua nova caminhada. Gente, obrigada por vocês que assistiram até aqui. Sigam o Alisson nas redes sociais, ele tem uma história linda. Eu, de fato, acompanho, consumo muito. Na nossa mesa tá a famosa tortinha que ele aprendeu a fazer com a mãe dele. Vai iniciar a lojinha dele no iFood semana que vem, é isso? Isso, semana que vem eu inicio. A loja já tá montada já, só falta eu começar a produzir. E eu vou estar postando os meus stories também, tudo certinho para vocês Semana que vem tem acompanharem. lançamento da lojinha do Alisson, tortinha de limão e outras várias, diversas. Manda só um beijo pro pessoal pra gente conseguir Um encerrar. beijo para vocês, gente. Gente, obrigada. É isso, viu? Fica com a gente até a próxima.